Ela era uma aluna talentosa com um futuro promissor. She was driven 100% and she just really had everything going for her. Ele era um CEO da Marinha que se formou como o primeiro da classe. He was good looking, tall, really physically fit. She fell in love with this guy instantly. Seu romance ardente terminaria em derramamento de sangue. Worcester 911, get emergency? Yeah, there are people in my house who I don't know. She got real upset, and then it all goes bad from that point on. They're trying to beg for their lives. I just can't imagine the gut-wrenching fear. No vídeo de hoje, vamos acompanhar a polícia que tenta desesperadamente resolver este crime brutal antes que eles ataquem novamente. There's so much more than murder, deviant, thrill killing. Their world was sadistic. Erica Elaine nasceu em Roaring Spring, Pensilvânia, no dia 3 de fevereiro de 1978. Ela era filha única de Charlotte Gale e Gerard Grace. Eles eram uma família rica, amorosa e estável, e Erica cresceu como a maioria das adolescentes de sua época, tendo boas notas na escola e se destacando no basquete. Seus pais chegaram a construir uma quadra atrás de sua casa para que ela pudesse treinar sempre que quisesse. Gerard era o treinador do time onde a filha jogava. A jovem esperava poder construir seu futuro no esporte, mas assim que chegou à faculdade, e sendo um pouco mais baixa que a média, Erica acabou desistindo do seu sonho e resolveu se formar em História e Ciências Políticas, abandonando completamente o basquete. Benjamin, conhecido como Ben, nasceu em 21 de outubro de 1977, em Easterville, Iowa. Ele era filho de Elizabeth e Craig Seifert. Ben nunca foi um grande aluno na escola e, em busca de um futuro estável, ele conseguiu ingressar nas Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos, onde se destacava dos demais colegas. Durante sua carreira militar, Ben poderia ser enviado para qualquer lugar do mundo e teria que manter sua localização em segredo, então não fazia parte de seus planos manter qualquer relacionamento amoroso sério, muito menos se casar. Porém, em 1998, 3 semanas após o primeiro encontro entre Erica e Ben em um bar, o casal se apaixonou e resolveu se casar, ambos com apenas 20 anos de idade. Ben, apesar de sua aparente normalidade, era um indivíduo no mínimo estranho e tinha uma suástica enorme tatuada no peito. Erica, por outro lado, tinha sérios problemas emocionais, sendo muito ansiosa, possessiva e ciumenta com o marido. E quando Ben estava fora em uma missão ou treinamento, os sentimentos turbulentos de Erica pioravam ainda mais. Por insistência dela, certa vez Ben indicou sua localização e, embora fosse expressamente proibida de visitar o marido enquanto ele estava trabalhando, Erica ignorou, colocando Ben em apuros. Não se sabe ao certo se ele teve algum comportamento proposital de insubordinação para ser expulso da Marinha, ou se a pressão feita pela mulher inconscientemente o levou a alguns comportamentos que o fizeram ser demitido da carreira que tanto amava. Nessa época, Erica tinha acabado de terminar a faculdade e Ben ficou desempregado, mas a convite dos pais da mulher, o casal se mudou para Altoona, Pensilvânia, onde foram presenteados com uma loja de álbuns de recorte, um antigo passatempo de Erica. Ambos eram responsáveis pelo negócio, podendo assim ganhar algum dinheiro e manter-se ocupados. No entanto, amigos e familiares notaram que o casal não parecia estar feliz. A relação dos dois começou a piorar e a afundar com brigas e discussões, muitas vezes em público. A união dessas duas mentes, já com a semente do mal dentro delas, tinha feito o lado negro de cada um crescer e se desenvolver de uma forma que, mais cedo ou mais tarde, eles explodiriam da pior maneira possível.
Erika começou a fazer tatuagens com símbolos e significados duvidosos ligados ao racismo, crimes e assassinatos. Eles também adotaram 4 cobras, chamadas Bonnie, Clyde, Hitler e HIV. Ben possuía 2 armas e comprou mais uma para sua esposa. Eles bebiam com frequência e usavam todos os tipos de drogas diariamente. A espiral era cada vez mais profunda e viciosa. O casal, agora com 23 anos cada, já não se contentava com os negócios locais, o sexo entre os dois e as drogas. Eles precisavam de mais adrenalina e emoções cada vez mais fortes. Eles então começaram a assaltar lojas de uma certa rede e também restaurantes, onde roubavam apenas equipamentos do estabelecimento e, para ganhar algum dinheiro extra, começaram a vendê-los online. Roubar se tornou uma estranha obsessão e Erika começou a se candidatar como empregada doméstica e assim ter acesso a diversas residências luxuosas, mas para a sorte de muita gente, ela nunca chegou a ser contratada devido ao seu comportamento estranho e falta de referências anteriores. Em maio de 2002, eles decidiram tirar uma semana de férias em Maryland. O pai de Erika era dono de uma cobertura de luxo no condomínio Rainbow, onde eles se hospedaram. No dia 25 de maio, o casal decidiu partir para uma noitada num bar chamado Secrets, que tinha ônibus próprio para pegar e deixar seus clientes. Mas quando eles entraram no ônibus, descobriram que não tinham dinheiro suficiente para pagar as passagens. Um casal que viu a situação ofereceu as moedas que eles precisavam. Esse casal era Joshua Ford, de 32 anos, e Martha Jane, de 51 anos. Eles moravam em Fairfax, Virgínia, e também estavam de férias em Maryland. Os dois não namoravam há muito tempo, mas já moravam juntos. Eram divorciados e assim que se conheceram, tiveram uma ligação imediata, apesar da diferença de idade. Os 4 se deram bem na mesma hora, passando a noite bebendo, se drogando e conversando no Secrets Bar, até que Ben e Erika os convidaram para a cobertura quando o bar fechou. Os 2 casais foram para o condomínio, onde ficaram conversando e bebendo por horas. Segundo o depoimento de Erika, foi isso que aconteceu. Em determinada hora da noite, quando Erika saiu do quarto, ela não achou sua bolsa. Dentro, a mulher guardava suas drogas, revólver, joias que valiam milhares de dólares e uma boa quantia em dinheiro. Quando Erika não encontrou a bolsa, ela ficou muito estressada. Era uma jovem ansiosa que facilmente tinha ataques de pânico. Então, depois de beber demais e usar todo tipo de substância ilícita, ela teve mais uma crise. Erika foi para o 2º andar da cobertura e ligou para a emergência para relatar que havia um casal que ela não conhecia dentro de sua casa e pensava que tinha sido assaltada. A operadora passou a ligação para a polícia de Ocean City e, quando questionada sobre qual a emergência, a ligação caiu ou Erika desligou. Worcester 911, get emergency? Yes, there are people in my house, so I don't know. O certo é que, mesmo quando as ligações feitas para a linha de emergência não são completadas, as autoridades conseguem localizá-las e sempre enviam uma equipe para verificar o ocorrido. Porém, naquele dia, e por um motivo que não conhecemos, isso não aconteceu. Vendo o quanto ela estava aflita, Ben e o outro casal foram perguntar o que estava acontecendo. Erika explicou que suas joias não estavam na bolsa. Ben então sacou seu revólver, apontou para Joshua e Martha e ordenou que eles tirassem a roupa. O casal tentou argumentar, dizendo que eles não tinham nada a ver com o desaparecimento das joias e que estavam ali de boa fé para se divertir. Mas Ben parecia cada vez mais nervoso, também em grave estado de embriaguez. O casal se despiu, mas de alguma forma conseguiram correr para o banheiro e trancaram a porta. Erika, segundo sua versão, foi para o andar de baixo, afirmando que estava com medo do marido. Então, ela ouviu 2 tiros. Uma das balas acertou Joshua, depois Ben chutou a porta do banheiro e atirou em Martha. Erika teria sido forçada pelo marido a voltar para o andar de baixo, onde encontrou o casal sem vida em seu banheiro. Conforme o efeito da bebida e das drogas que consumiu foi passando, Erika teve outra crise de pânico. E o pior, ela encontrou sua bolsa embaixo de sua cama com todos os seus pertences dentro. Ainda segundo Erika, Ben continuou transtornado e com sua ajuda arrastou os corpos para a banheira de hidromassagem. Lá,
ele a obrigou a desmembrar Joshua e Martha em 5 partes. Terminando o trabalho, Ben segurou as cabeças e pediu para que ela tirasse uma foto para que ele pudesse mandar para os seus ex-colegas da Marinha, mas Erica recusou. Depois disso, Ben pegou a cabeça de Martha, colocou na pia e a violou. Erica ficou apavorada, saiu da sala e ficou deitada no sofá em posição fetal, sem saber como reagir ou o que fazer. Por fim, o casal dormiu algumas horas e na manhã seguinte, 26 de maio, um domingo, eles saíram do condomínio para comprar produtos de limpeza. Como era de costume, Erica tirou muitas fotos no caminho, inclusive dos produtos que comprou. Ela era uma mulher viciada em fotos, registrando todos os lugares por onde passava, as pessoas que conhecia e tudo que comprava ou consumia. Além dos produtos, eles ainda compraram uma porta para o banheiro, sacos de lixo e tinta. Chegando no apartamento, recolocaram a porta do banheiro, limparam tudo o que podiam e o que não puderam limpar, pintaram. Em seguida, colocaram os corpos em várias bolsas, levaram para o seu carro e foram dar uma volta pela cidade, onde jogaram as sacolas numa lixeira. A essa altura, o pânico de Erica parecia ter se transformado em excitação. A mulher parece ter gostado da pressão e adrenalina provocada por toda aquela situação. Ela e Ben começaram a falar a mesma língua. 3 dias depois, o casal tentou repetir os mesmos atos com outro casal, Melissa Selin e Justin Todd Wright. Eles se conheceram em um bar, se deram bem e os convidaram para a cobertura. Pouco depois de entrar, Erica usou novamente a história da bolsa roubada, além do desaparecimento das joias, e Ben entrou em ação. No entanto, de alguma forma, Melissa e Justin conseguiram sair correndo pela porta principal antes que a situação ficasse completamente fora de controle. Na manhã seguinte, eles deveriam voltar para casa, mas algo em suas mentes os fizeram ficar. Eles queriam mais e estavam saindo do controle para conseguir mais adrenalina. Naquele mesmo dia, os dois foram a um tatuador, onde Erica fez uma tatuagem de uma cobra. Segundo a mulher, seria uma homenagem à sua vítima Martha. Depois eles foram a um restaurante comer e conheceram outro casal e os convidaram também para tomar um drink na sua cobertura, porém este casal recusou. Erica até registrou o encontro e tirou várias fotos. Frustrados, no dia 31 de maio, resolveram roubar um restaurante, como de costume, só que desta vez foram pegos pela polícia. Nesse meio tempo, Joshua e Martha foram dados como desaparecidos por amigos e familiares. Quando a polícia foi até o hotel onde o casal estava hospedado, encontraram todos os seus pertences e o carro que ainda estava no estacionamento do hotel. Enquanto isso, Erica foi presa por roubo no restaurante. Ela carregava uma faca serrilhada e uma Magnum .357. Na delegacia, ela começou a ter uma crise de pânico e pediu para a polícia pegar o seu remédio. A bolsa dela estava no carro e quando o policial estava procurando os comprimidos, encontrou mais 2 armas, 3 cartuchos de bala usados, algemas de plástico, máscaras de esqui e 2 identidades. O agente reconheceu imediatamente as pessoas nas fotos. Era um casal dado como desaparecido dias antes, Joshua e Martha. Na ocasião, a polícia considerou que o casal poderia ter sido sequestrado devido às máscaras de esqui e imediatamente se dirigiram para a cobertura do condomínio Raybon. Lá, eles não encontraram um casal amarrado esperando seu resgate, mas descobriram as chaves do quarto do hotel de Joshua e Martha, várias fotos do casal no apartamento, incluindo uma de Joshua, na qual ele usava um anel, e este mesmo anel estava sendo usado por Erica, em volta do pescoço pendurado por um cordão. Eles também encontraram uma grande quantidade de drogas. Os policiais ainda descobriram que a porta do banheiro havia sido colocada recentemente. Havia tinta fresca dentro do quarto e uma argamassa cobria um buraco de bala. No buraco, a polícia encontrou uma bala deflagrada, calibre .357. Nas rachaduras do vaso sanitário e da pia, vários vestígios de sangue também foram descobertos. Presos inicialmente por furto, Erica e Ben agora eram suspeitos de assassinato. Ben se recusou a falar com a polícia, indicando que só falaria na presença de um advogado. Erica cooperou com as autoridades, contando a sua versão da história e afirmando que tinha muito medo do marido, que ele era louco, um assassino de sangue frio.
Após um acordo feito pelo advogado de Erica, contratado pelo seu pai, a jovem indicou a localização dos corpos em troca dela receber uma pena mais branda. Os policiais partiram em busca dos corpos, mas só conseguiram recuperar o torso e os braços de Joshua e apenas uma perna que pertenceria a Martha. O advogado de Erica continuou com os acordos. Desta vez, ficou acertado que, se Erica passasse no teste de polígrafo, ela não seria acusada de assassinato. E assim foi feito. A mulher sentou-se na frente de um agente, mas ainda na parte inicial do processo, onde perguntavam seu nome, data de nascimento, para calibrar o equipamento, ela começou a relatar o episódio da noite do dia 25 de maio. Erica disse que quando o casal estava trancado no banheiro, Ben estava com sua arma na mão e perguntou a ela o que fazer. E Erica respondeu: atire para matar. Ela também confessou ter ajudado a cortar os corpos e que o primeiro corte foi ela quem fez, no quadril de Martha. Foi um choque para a família e os advogados, e quando a polícia soube a verdade, o acordo foi imediatamente anulado. No entanto, esta confissão, por razões desconhecidas, não foi admissível no tribunal. Apesar de a equipe de acusação não poder usar a confissão no tribunal, eles apresentaram inúmeras provas contra Erica, como o anel de Joshua que ela usava no pescoço, fotografias dos dias seguintes em que Erica parecia feliz e não coagida, como havia dito. No entanto, Ben contou sua própria versão. Segundo ele, depois de deixar o Secrets Bar, Joshua, Martha e Erica queriam ir para outro lugar, mas Ben disse que estava bêbado demais e muito cansado, onde teria se despedido deles e voltado para o apartamento sozinho, mas chegando lá viu que não estava com as chaves e resolveu dormir no carro. Horas depois, sua esposa bateu na janela para informá-lo de que algo terrível havia acontecido no apartamento. Quando ele subiu e viu a cena, entrou em desespero. O homem não sabia o que fazer, porém, ela era sua esposa e ele tinha que ajudá-la, afirmando que Erica os matou sozinho, mas foi ele quem decidiu o que fazer com os corpos de Joshua e Martha. Durante o julgamento, os jurados consideraram que não tinham provas suficientes para condenar Benjamin pela morte de Joshua Ford, tendo considerado o homem culpado apenas pelo homicídio de Martha. Isso porque a perícia concluiu que quando o casal começou a desmembrar os corpos, ainda havia possibilidade de que Martha estivesse viva. Obviamente, essa conclusão desapontou a família e os amigos do casal assassinado, e até mesmo o juiz não escondeu sua decepção. Em 9 de abril de 2003, Ben foi condenado à pena máxima pelo crime de homicídio em segundo grau, 38 anos de prisão. Em 3 de junho do mesmo ano, foi a vez de Erica, e apenas 8 dias depois, ela foi considerada culpada. Em 14 de agosto de 2003, ela foi finalmente condenada à prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grau de Joshua e pelo assassinato em segundo grau de Martha. Erica esgotou todas as suas possibilidades de apelação e Benjamin, em março de 2010, pediu o divórcio da esposa. O casal entrou com inúmeros recursos ao longo dos anos e todos foram negados. Ben esgotou seu último recurso em 2010 e ele seria elegível à liberdade condicional este ano, 2021. Os seus advogados até entraram com uma ação solicitando a liberação do cliente em 25 de fevereiro deste ano, mas até agora o recurso não foi julgado e ele permanece preso. O recurso de Erica foi negado em 2014 e ela só será elegível à liberdade condicional em 2024. Ela é considerada uma prisioneira exemplar. Ben e Erica trocaram votos de amor e foram unidos em um matrimônio profanado pela morte.